Olá, meus irmãos. Vamos aqui para a nossa penúltima lição da Escola Dominical no que diz respeito aos nossos mandamentos, com base no nosso Catecismo Maior. E hoje nós veremos o nono mandamento, o que esse mandamento tem a nos dizer. Então, na pergunta 143 do nosso Catecismo Maior, nós encontramos a seguinte pergunta: qual é o nono mandamento? E a resposta, claro, o nono mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E agora nós vamos ver, conforme aqui o repertório do nosso Catecismo Maior, quais são os deveres e quais são os pecados que se ligam a este mandamento. Então vamos lá. Na pergunta 144 diz assim: quais são os deveres exigidos no nono mandamento? Ou seja, não dirás falso testemunho. A gente já imagina, né? São os pecados da língua, mas vamos ver aqui o que o nosso catecismo tem a dizer. Diz assim: os deveres exigidos no nono mandamento são conservar e promover a verdade entre os homens e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa. Então, estabelecer a verdade, né? Nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Ao mesmo tempo, devemos preservar a verdade, não somente isso, mas também manter a reputação, tanto nossa quanto do próximo. Não apenas a nossa, mas de todos que estão ao nosso redor. Devemos promover a boa reputação, sempre utilizando a verdade. Nós somos da luz, somos da verdade, portanto, a nossa língua deve proferir somente aquilo que condiz com a verdade. Diz assim: manter e defender publicamente a verdade e dizê-la sincera, livre, clara e plenamente do coração e em questões de julgamento e justiça e em todas as demais coisas, quaisquer que sejam, dizer a verdade e só a verdade. Então, é mais ou menos como aquele slogan que a gente ouve em certos tribunais, como nos Estados Unidos, né? Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. É exatamente isso que nós devemos vivenciar. Sobretudo, num mundo em que tudo é relativizado. A própria verdade, ela é relativizada. Mas nós defendemos a verdade. Que verdade é esta? É Cristo. É a verdade do Evangelho. Toda a nossa percepção e toda a nossa fala deve convergir com a verdade de Cristo, com a verdade do Evangelho. Precisamos entender isso. Quando nós falamos verdade aqui, não diz respeito apenas o que está conectado com a realidade, que é real. Não, mas também com aquilo que está intimamente ligado a Cristo e ao Evangelho, porque Cristo é a verdade. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, é de fato estabelecer na nossa fala Cristo. Julgar caridosamente os nossos semelhantes. Isso é outro ponto também. Nós temos o direito de julgar. A igreja, por exemplo, uma das marcas da igreja é a disciplina. Isso é julgamento. Nós também podemos julgar. O que nós não podemos julgar é o coração do próximo. Eu não posso inferir o que talvez ele esteja pensando em seu coração. Mas os atos, as atitudes, aquilo que se estabelece na realidade, eu posso julgar. Agora eu devo fazer isso, como diz aqui o nosso símbolo de fé, com amor, com caridade. Sobretudo, amor em primeiro lugar a Deus e também ao próximo, aplicando, claro, a lei. Amar, desejar e ter regozijo pela sua boa reputação. Então, eu nunca devo utilizar a minha língua para maldosamente denegrir a imagem do próximo, principalmente de um irmão na fé. Eu não posso, eu possuo critérios para isto. Então eu devo sempre utilizar a minha língua para benefício da reputação nossos próximos, sobretudo dos nossos irmãos na fé. Entristecer-nos pelas suas fraquezas e encobri-las, mostrar franco reconhecimento de seus dotes e graças, defender a sua inocência, receber prontamente boas informações a seu respeito e rejeitar as que são maldizentes, lisonjeadoras e caluniadoras. Então veja que o que está dizendo eu tenho que ser justo. Eu não posso aceitar bajulação, como também não posso aceitar murmuração e palavras maldizentes contra o próximo. Mas eu devo estabelecer ali o equilíbrio da verdade e o equilíbrio do evangelho. Isso é muito importante, porque
O pecado terrível dentro das igrejas é o pecado da língua, o pecado da fala. Pela fofoca, pela maledicência, pela murmuração ou pela bajulação mesmo. Não, Cristo é o alvo da nossa profunda e absoluta admiração. Os nossos irmãos devem ser tratados com amor, carinho, verdade, lealdade e justiça. Então, é isso que o mandamento diz. Eu preciso ter muito cuidado. Eu não posso usar minha língua nem para bajular, né? Como se diz no popular, puxar o saco daquela pessoa, mas ao mesmo tempo eu também não posso destruí-la, destruir a sua reputação. Eu não posso fazer isso de forma nenhuma. E aí diz, aqui continua o nosso símbolo de fé, dizendo o seguinte, deixa eu só ver aqui onde é que nós paramos, daqui. Prezar e cuidar da nossa boa reputação e defendê-la quando for necessário, cumprir as promessas lícitas, conforme nós fizemos, estudar e praticar tudo que é verdadeiro, honesto, amável e de boa fama. Então, sim, nós devemos defender a nossa reputação. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é testemunho. Não é por nós. Nós não somos um fim em si mesmo, não. É por causa de Cristo. Porque nós temos um testemunho a zelar. Então, devemos sim defender a nossa reputação diante dos homens, como testemunho da verdade e como testemunho da atuação de Cristo na nossa vida. Ao mesmo tempo que devemos estudar, praticar tudo aquilo que é de honestidade, boa fama, tudo que é amável, conforme a Escritura Sagrada nos diz. Então veja que os deveres ligados ao nono mandamento diz respeito a como eu utilizo a minha fala, defendendo a minha reputação, defendendo a reputação dos irmãos, não aceitando bajulação, não aceitando palavra maldizente e estabelecendo a verdade, a justiça, conforme nos fala a Escritura Sagrada. E quais são os pecados proibidos no nono mandamento? Bem, a princípio, tudo que é contrário aos deveres, mas vamos lá ver o que diz aqui a resposta da pergunta 145. Diz assim: os pecados proibidos no nono mandamento são tudo que prejudica a verdade e a boa reputação de nosso próximo, assim como a nossa, especialmente em julgamento público. Então, quando eu participo, por exemplo, de um tribunal, principalmente eclesiástico, eu preciso sempre utilizar a verdade e nunca ter atitude de vingança, mas ter atitude justa, conforme a palavra de Deus. O testemunho falso, subornar testemunhas falsas, aparecer e pleitear cientemente a favor de uma causa má. Então, eu não posso fazer isso, não posso me mancomunar ao mal para prejudicar quem quer que seja. Resistir e calcar a força, a verdade. Então, sempre agir com muita firmeza em favor da verdade. Já viu aqueles irmãos que chegam para nós para falar mal de um irmão, usar a palavra maldizente? Combater isso com muita dureza. Dar sentença injusta, chamar o mal de bom e o bom de mal, recompensar os maus segundo a obra dos justos e os justos segundo a obra dos maus. Então eu não posso inverter, como diz a Escritura Sagrada. Isso quem faz é o mundo. Eu não posso estar unido a isto. A falsificação de firmas, ou seja, falsificar assinaturas e a supressão da verdade. O silêncio indevido em uma causa justa. Isso é outro ponto também. Não vou me meter, não tem nada a ver comigo. Não, se você percebe uma injustiça dentro da igreja, você deve se posicionar em favor da verdade, em favor do evangelho, em favor da glória de Cristo. Não se omita, não. Não, eu não posso julgar. Porque... Não, conversa é essa. Nada disso. Eu devo lutar por toda e qualquer causa justa. Conservar-nos calados quando a iniquidade reclama a repreensão de nossa parte ou uma denúncia. Então, é sequência do que nós acabamos de falar. Não me calar, mas sempre estabelecer a defesa da verdade, irmãos, porque isso glorifica Cristo. Não podemos nos acovardar diante da injustiça. Falar a verdade inoportunamente ou com malícia para um fim mau. Isso é outro ponto também, porque às vezes eu posso falar algo que é verdadeiro, mas as intenções são pecaminosas. Não posso fazer isto, porque o fim em si mesmo não é a verdade em si, mas é Cristo que é a verdade, compreendem? Ele deve ser glorificado. E ainda quanto à verdade, diz assim: pervertê-la em sentido falso ou proferi-la
duvidosa e equivocadamente para prejuízo da verdade ou da justiça. Falar em verdade, mentir, caluniar, maldizer, detrair, tagarelar, cochichar, escarnecer, vilipendiar, censurar temerária e asperamente ou com parcialidade. Eu não posso ser grosseiro, eu não posso ser injusto, eu não posso ficar de cochicho, de fofoquinha, nada disso. Tudo isto é pecado contra o nono mandamento. A má interpretação das intenções, palavras e atos de outrem, a adulação e vanglória, elogiar ou depreciar demasiadamente a nós mesmos ou a outros em pensamento ou palavra, a negação dos dons da graça de Deus, o agravo de faltas menores, o encobrimento, desculpa e atenuação de pecados quando chamados a uma confissão franca. Então aqui está dizendo muito claramente, eu não posso ser grosseiro, como diz aqui, eu não posso elogiar em demasia, que é bajulação, também depreciar em demasia, porque é palavra maldizente, eu não posso fazer isso, unido, obviamente, aos fofoqueiros, nada disso deve acontecer comigo. Falar mal de alguém sem dar a ele a oportunidade de defesa, isso não pode acontecer, eu não posso fazer isso, e eu devo ser franco, e não posso atenuar pecados cometidos na igreja de Cristo. A descoberta desnecessária das fraquezas de outrem, levantar boatos falsos, receber e acreditar em rumores maus, tapar os ouvidos em defesa justa, as mais suspeitas, a inveja ou tristeza pelo crédito merecido de outros, o esforço ou desejo de nos prejudicar, regozijar-se com a desgraça ou com a infâmia de alguém, o desprezo escarnecedor, a admiração excessiva de outrem, a quebra de promessas legítimas, a negligência daquelas coisas que são de boa fama, praticar ou não evitar aquelas coisas que trazem má fama, ou não impedir em outros tais coisas até onde pudermos. Então é isso, é lutar pela verdade, lutar pelo bem-estar da igreja, lutar pela glória de Cristo e não se acovardar, mas ao mesmo tempo sempre agir com caridade, com amor. Amor em primeiro lugar a Cristo e consequentemente aos nossos irmãos. Mas nós devemos ser firmes quanto a essa postura. Portanto, o nono mandamento ele está ligado ao pecado da língua. A Escritura Sagrada, inclusive, nos diz lá em Tiago que a língua é um dos menores membros do corpo, mas é como o leme de um navio, leva aquele navio imenso para toda e qualquer direção. Lá diz que eu posso, com a mesma língua, glorificar a Deus e maldizer. Então, eu posso abençoar como maldizer. Então, eu preciso ter muito cuidado com isso. O pecado da língua, inclusive, é algo que leva o Senhor Deus à ira extrema. Lá em Provérbios fala isso. Quem cria divisão entre os irmãos leva o Senhor Deus a uma ira muito alta, muito grande. É um pecado gravíssimo. Por isso, eu devo utilizar a minha língua como um instrumento santo diante da presença do Senhor. Que sejamos verdadeiros, que sejamos sempre em favor da glória de Cristo, que sejamos justos e verdadeiros com os nossos irmãos e com a nossa própria pessoa, não colocando nada além ou aquém, mas de acordo com aquilo que a verdade do Evangelho me ensina. E assim devemos cumprir o nono mandamento em Cristo Jesus, não havendo na nossa palavra nenhum dolo, mas apenas aquilo que edifica, aquilo que constrói, aquilo que cura, aquilo que estabelece a glória do nosso Deus. Bem, meus irmãos, essa é a nossa lição e no próximo domingo, se o Senhor Deus assim desejar, nós encerraremos os 10 mandamentos com base no nosso catecismo maior. Então, até lá, se o Senhor Deus quiser.